do Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta ceia eucarística. Foi, sem dúvida nenhuma, o Senhor, na sua amizade para conosco, no seu amor para conosco, que de uma forma seletiva convocou-nos para esta ceia eucarística. Qual o objetivo? Ele quer, a priori, nos alimentar com o pão da palavra. Depois vai nos alimentar com o pão eucarístico, seu corpo e sangue, dado para a salvação da humanidade. O Senhor que parte e reparte o pão da palavra, o pão da Eucaristia, para que na qualidade de famílias sejamos sustentados por estes dois manás, tão essencial para a nossa vida enquanto discípulos e missionários, tão essencial para nós enquanto família. Não resta dúvida que se estamos nesta noite santa aqui, ao redor da mesa da palavra e do pão eucarístico, é por mercê de Deus. É porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele tem algo a nos propor. É porque tem algo a nos dizer. E já de antemão, já nos diz, desde o cântico inicial, desde o comentário inicial, diz-nos também por intermédio das leituras, que é de uma riqueza teológica grandiosa, que se fôssemos esmiuçá-las, passaríamos a noite toda e não esgotaria a sua beleza, a sua exuberância, a sua grandeza, seu poder, de forma alguma. Queria fazer algumas reflexões para que possamos assim ser robustecidos na fé e dar continuidade à nossa missão enquanto igreja, enquanto família. Primeiro eu quero logo de antemão dizer, família é um sonho de Deus, não é invenção humana. A família é algo de tão boa, de tal forma que o próprio Deus quis ter uma família. Jesus, Maria e José. Eis a família de Nazaré. Família é o lugar da graça, é o lugar da bênção, é o lugar do encontro, é o lugar do perdão, da escuta, do diálogo. Família é a primeira catequese. A primeira catequese acontece na família. Depois a igreja dá continuidade com seus emissários, aqueles que, escolhidos no meio do povo, são instruídos para multiplicar os discípulos de Cristo. A família é a célula mãe da sociedade. É de lá que saem os bons e os maus homens, os cordeiros e os lobos. Depende muito de como esta família adere ao Evangelho de Cristo. Depende muito desta família como ela adere à proposta do reino, ou como compreende o reino de Deus na sua totalidade, na sua essência, na sua beleza. Fernandinho Beiramar veio de uma família. O reflexo da família desajustada vê-se nele. São João Paulo II veio de uma família. Percebe-se, portanto, a diferença de uma família para outra, de uma vida para outra. Um está trancafiado debaixo de 7 chaves num dos presídios mais seguros do Brasil.
Por quê? Porque não viu aquilo que deveria ver, não ouviu aquilo que deveria ouvir por parte dos seus familiares, por parte dos seus pais, ou ouviu, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, e consequentemente acabou onde está. O outro foi doutrinado, evangelizado, com palavra e atitude, gestos concretos, não palavras bonitas, treinadas para ser falada, mas algo que emana do coração, da legitimidade de quem tem, portanto, ali o Espírito Santo em si. E aí surgiu desta família, temente a Deus, imbuída do Espírito Santo, que tem Maria Santíssima como imagem da igreja, surgiu o grande Karol Wojtyła, hoje nosso São João Paulo II. Foi da família que saiu o diácono José Otávio, foi da família que saiu os nossos ministros, que na sua singeleza, que na sua simplicidade, sem esperar nada em troca, nem de Deus e nem da igreja, serve Deus e a igreja no altar do Senhor. Assim também os coroinhas, os músicos, o tocador, os sonoplastas. Saiu também de uma família o padre que vos fala e que aprendeu a amá-los e que quer bem, e que quantas vezes celebrou a Santa Missa, mesmo doente, para não lhes faltar o pão da palavra, nem o pão da Eucaristia. Foi de uma família também que eu saí, uma família que rezava juntos, uma família que ia para a igreja juntos, uma família que confessava com frequência, uma família que não se admitia perdão, aliás, palavrão, uma família que se ama, que se quer bem, que há cumplicidade, que há respeito, uma família onde não tem palavrões, uma família que os filhos respeitavam, nem pimenta comia na frente do pai, e não era admitido na nossa família nenhum de nós, irmãos, 7 homens e 3 mulheres, andar com a camisa no ombro, porque para o meu pai, o velho Manuel, chamado de Manelão por causa do nome, do tamanho dele, 1,80 m, 115 quilos, pé 44, aliança encomendada, porque não tinha uma própria por dedo, que não admitia filho nenhum comer de boné ou sem camisa, que não admitia filho com a camisa no ombro, que para ele era uma atitude de malandro, e não de alguém que é formado, cunhado de uma família temente a Deus. Por isso a gente tem que escolher bem a nossa esposa, a nossa não, a de vocês. Não se escolhe esposa séria no furdunço, não se escolhe esposo sério, honesto, fiel nas currutelas. E o período do namoro não é para você conhecer-se sexualmente, mas intelectual, psicológica e religiosamente. E este período do namoro é o tempo suficiente para se conhecer, para ver se você é capaz de viver com as virtudes e os defeitos dele ou dela. E de antemão eu vos digo, não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, não tem casamento perfeito, não tem padre perfeito. Perfeito é só Cristo Jesus. E ainda morreu na cruz, porque acharam defeito nele. E marido e mulher se completam. É por isso que até os corpos são diferentes. Marido e mulher, portanto,
é que constitui a família querida e desejada, sonhada por Deus. E o homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E um trabalha para a felicidade do outro. E desta forma, os dois sendo felizes, é feliz também a sua prole, isto é, os seus filhos. Cabe a mim, como mestre na fé, vosso irmão de caminhada para a eternidade, dizer: os nossos filhos, eles não estão nem aí para o que a gente fala, eles estão atentos ao nosso procedimento, ao nosso comportamento. Por quê? Porque até Satanás tem lábia, sabe falar bonito, até Satanás conhece a Escritura, até Satanás é um grande teólogo. Por isto, São Francisco diz que muitos e muitos homens e mulheres do século anterior, do século presente e do século vindouro não sabem ler senão o procedimento dos seus semelhantes. Portanto, o pai e a mãe, além de ser os super-heróis dos filhos, são eles a cartilha de aprendizagem dos seus filhos. Portanto, se o pai vem para a igreja e solta o papel de balinha dentro da igreja, o filho vê aquilo, ele acha que é certo aquilo e vai fazer também. Se o pai termina a missa, chega em casa e entorta o caneco, o filho vai ver aquilo e vai achar que aquilo é certo. Se o pai, a mãe vem para a missa, depois da missa, na frente do padre estava um cordeirinho, como muita gente acaba fazendo, né? E a gente acaba depois descobrindo que era lobo. Um cordeirinho, e lá em casa vira um lobo, cai de cabo de vassoura no marido. O filho vê aquilo, ele nem quer casar. Mas Deus me livre, casar para minha mulher fazer comigo o que a mamãe está fazendo com o papai, ou vice-versa. Nós, padres, somos o espelho para vocês. Vocês, pais, são espelho para os filhos. Então, capriche. Aliás, caprichemos. Muito mais do que palavra bonita, adocicada, treinada na frente do computador, escrita para não tutubiar. Os nossos filhos, nossos fiéis, querem atitude de santidade. Os nossos filhos querem ver nós rezando. Os nossos filhos querem ver o pai conversando com a mãe, acariciando e beijando a mãe. Não tenham medo de se beijar na frente dos filhos de vocês, só não podem fazer as outras coisas, mas beijar, acariciar, tá? Fazer cafuné, fazer uma massagem nos pés, a mulherada gosta, né? Por que o padre está dizendo isso? Porque elas ficam só balançando a cabeça enquanto o padre fala, né? Depois o padre vai pagar o pato lá fora. Isto tem que ter reciprocidade, gente. Quem não gosta de carinho? Quem não gosta de ser elogiado? Está aqui, meu velho, eu preparei para você. Está aqui, meu amor, eu comi lá na rua e guardei um pouquinho para você. Olha que declaração de amor bonita, sem falar muita coisa. E ao se tratar de declaração de amor, muito mais do que falar no dia dos namorados, eu te amo, colocar nos status, que ali não diz muita coisa não, tá? Ou dar um presente no dia dos namorados, fala muito mais alto, um lavar a louça e outro enxugar. É uma expressão maior de amor. Fala muito mais alto, enquanto ela lava a roupa, o outro estende. Fala muito mais alto, em vez de chegar em casa, cadê? A comida já está pronta? Ele chegar e dizer, em que é que já está pronto, em que é que eu posso ajudar? Não é, mulherada? Vocês estão com medo de apanhar, é? Não é, mulherada? É. Porque amor é muito mais do que verbo.
Amor é atitude. E é isto que devemos, portanto, ter para com o outro. É isto que nossos filhos gostam de ver. É isto que entusiasma nossos filhos a querer casar-se e não enveredar por outros tipos de caminho ou por outras famílias apresentadas pela mídia. Família é igreja doméstica. E a família é algo tão importante, tão bonita, que a gente nem percebe que na nossa família também acontece uma liturgia no dia a dia. E eu posso vos provar. Vem cá. Lá na vossa casa tem uma mesa? Tem uma mesa ou não tem? Aqui também tem. Lá na vossa casa tem um prato para colocar comida? Tem? Aqui também tem. Lá na vossa casa, no dia a dia tem um copo simples, mas no dia mais festivo, aniversário de namoro ou de casamento, ou de um filho ou de uma filha, não tem uma taça bonita? Aqui também tem. Lá na vossa casa não tem um guardanapo para a louça? Aqui também tem. Não tem um guardanapo, nem que seja daquele que é comprado ali nas Sombrais, né? De pano de açúcar, para enxugar as mãos? Aqui também tem. E quase todas as casas, por mais simples que seja, as panelas ou as vasilhas têm uma tampa. Aqui também tem. Todas as famílias, todas as casas têm sempre uma jarra com água ou com suco. Aqui também tem. Para dizer, vossa família é igreja doméstica. Também lá acontece e é presidida uma liturgia cujo pai e a mãe exerce o seu ministério, o seu sacerdócio. Por isto deve fazer da maneira mais santa, mais honesta, mais transparente, muito mais do que com palavra, com atitude. E não é na mesa que a gente conversa? Por isto, não leve o celular para a mesa. Eu cheguei num restaurante, fui lá em Nova Esperança do Piriá. E eu sempre gostava de ir naquele restaurante porque eu nunca pagava. Quando eu dizia assim, quanto é que é? Colocava a mão no bolso, sem nenhum tostão. Se ele dissesse, é tanto, depois eu vim pagar. É besta. Ele disse, não, padre, não é nada não. Até porque a minha presença lá não deixava de ser um comercial para ele. Se o padre está comendo aqui, é sinal que a comida é boa. Se o padre veio tomar café na nossa padaria, é sinal que o café e o pão é bom. Se o padre veio comprar peixe aqui, é sinal que o nosso peixe é de primeira. Não deixa de ser um comercial. E aí eu vi todo mundo lá, aperreado com o celular na mão. Aí perguntaram para ele, qual é a senha do Wi-Fi? Aí estava lá escrito na parede, senha do Wi-Fi, conversa entre vós. É para isto, a hora da refeição, o encontro da família, a liturgia familiar. É para conversar entre si. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês. Portanto, família, capriche, porque da família de vocês pode sair o santo ou rebarbado, depende de como vocês estão vivendo a liturgia diária, o amor de vocês. Amém? Quanto à liturgia da palavra, queria chamar a atenção de todos nós, começar por mim. Esta palavra é forte demais, versículo 10 do capítulo 5, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba a devida recompensa,
o prêmio ou o castigo. Portanto, diante de vocês, eu ponho a vida e ponho a morte, a verdade ou a mentira, a luz e a treva, a igreja e o mundo, o diabo e Deus. Saiba fazer a escolha. O prêmio ou o castigo dos que tiverem feito ao longo da vida corporal, o que faz o corpo, a alma pagará. Última reflexão é extraída do evangelho de hoje. Jesus, o grande pedagogo, o grande psicólogo, o grande psiquiatra, o grande missionário, o grande profeta de Deus, com a sua ciência, com a sua sabedoria, com a sua eloquência, explica como ninguém o que vem a ser o reino de Deus. Primeiro que a gente tem que ter noção que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Segundo, o reino de Deus acontece paulatinamente, na medida que nós vamos sendo justos, verdadeiros, caritativos, amorosos, dado ao perdão, dado à partilha, nestes pequenos gestos, tão pequenos e que parece tão insignificante agora no século 21, mas é desta forma que é construído o reino de Deus. Jesus, na sua pedagogia, explica o reino de Deus usando de pequena historinha própria do meio do povo. Qual é a historinha que o brasileiro tem? A historinha que o brasileiro tem é a do lobisomem, é da mãe d'água, é da Matita Pereira, é da mula sem cabeça, é da alma penada, é da mãe d'água, é do lobisomem. Meu pai, quando era menorzinho, ele dizia: olha, eu nunca vi a Matita Pereira, mas eu ouvi. Aí eu dizia: pai, para de ser mentiroso. Não, eu não disse que vi, eu ouvi. E por que só o senhor ouviu? Então, são historinhas que o povo, que a sociedade, que a cultura conta para ilustrar determinada circunstância do dia a dia. Jesus pegou, portanto, estas historinhas próprias do seu tempo para dizer o que é o reino de Deus. Algumas vezes eram historinha do meio do povo, da simplicidade do povo, outras vezes era o estilo de vida das pessoas. Quando ele falava para o comerciante, ele dizia que o reino de Deus é como um comprador de pérola. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem, que supostamente era grande, mas diante daquela pérola tornou-se mesquinho aquilo que ele tinha. Ele vende tudo para poder ficar com aquela pérola. Ele, quando quer falar do reino de Deus para as mulheres, ele diz que o reino de Deus é como uma pitada de fermento que a mulher coloca na massa. Quando ela vai ver, o bolo está grandão, já está saindo por dentro da forma, está enchendo o fogão todo. Assim é o reino de Deus. Quando ele quer falar para os pescadores, ele diz que o reino de Deus é como uma tarrafa, como uma rede, que é lançada no mar e pega todo tipo de peixe, os bons e os ruins. Ali ele tira os bons e devolve os ruins para as férias marítimas. Hoje ele fala para o agricultor. Ele diz que o reino de Deus, olha o que é que diz? O reino de Deus é quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, e por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou com outras parábolas. Com que mais eu poderei comparar ou falar do reino de Deus, para que o vosso intelecto, para que a vossa consciência, a vossa sabedoria possa compreender o que de fato é o reino de Deus? Porque até agora não compreendeis. Com que
parábola usarei para representá-lo? E ele diz, versículo 31, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Alguém conhece mostarda? Bem pequenininha. É como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. E estende os ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Nós esperamos, como muitos judeus, e como muitos daqueles que eram versados na lei, um Messias imponente, cheio de glória, cheio de poder, de batalhas com lanças e espada, e de repente o reino de Deus nasce e surge da raiz de Jessé, de um broto que se chama Jesus. Eis o reino de Deus no meio de nós. Portanto, o reino de Deus não vem dessas coisas estrondosas, grandiosas, falácias bonitas, treinadas na frente do espelho para poder lograr, enganar, tapear o seu público. O reino de Deus vem e surge nestas coisas tão simples. O reino de Deus está presente no filho pequenino que suga da mãe a seiva, o alimento para se nutrir e crescer. O reino de Deus está presente na carícia do marido e mulher para dizer o quanto ele o ama, e o quanto ela ama. O reino de Deus está presente quando nós partilhamos com o próximo, nosso semelhante, aquilo que a gente tem. O reino de Deus acontece quando a gente participa da Santa Missa. Aqui não é o reino de Deus, mas aqui tem semente e germe de salvação e do reino de Deus. E o povo começa a dizer, igreja não salva ninguém, é verdade, mas aqui está os que querem ser salvos. Me diz aonde, quem tem um ditado que diz, me diz com quem tu és, que eu te direi, me diz com quem tu andas, que eu te direis quem és. E eu digo ao contrário, me diga onde tu andas, que eu sabereis quem tu és. O reino de Deus está entre vós, mas precisa também da colaboração de vós. Cada um faça a sua parte, seja bom exemplo na família, bom pai, bom esposo, bom filho, bom catequista, bom padre, boa freira, bom líder político, boa mulher, bom homem, bom ministro, bom coroinha, bom músico, etc, etc, etc. E assim, juntos, de mãos dadas, construiremos o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.